Olá, boa noite. Você que está ligadinho agora nesta terça-feira, 7h30 da noite. Hoje nós estamos com um quadro, iniciando o quadro A Voz da Comunidade. Hoje nós também estamos aqui com a líder comunitária Adriana Moreira. Ela é líder comunitária do bairro Solar de Anchieta, no município de Serra. Boa noite, Adriana. Boa noite. Seja bem-vinda ao podcast Obrigado. Conexão. Obrigado. Fica à vontade. O Conexão com Marta Sibien, eu, Sigley Lira, estarei entrevistando, como eu falei, a líder comunitária Adriana Moreira. Nós vamos saber um pouquinho da atuação da líder comunitária no bairro de Solar de Anchieta. Ela vai falar para gente como que foi o crescimento do bairro, um pouquinho da vida dela, dessa atuação dentro da comunidade, as experiências que ela teve, o antes e o depois, né, como liderança. Então nós vamos saber um pouquinho da história, um pouco do trabalho também da comunidade de Solar de Anchieta. Adriana, há quanto tempo você é moradora do bairro de Solar de Anchieta? Eu estou em Solar de Anchieta, né, no mínimo aí uns 18 a 19 anos já. Pouquinho Sim. tempo, né. Sim. Mas o bairro, assim, existe há muito tempo? Como Já. que foi a Existe construção? há bastante tempo. Quando eu cheguei para a comunidade de Solar de Anchieta, eu caí lá, sou da Bahia, né, sou baiana. Minha conterrânea. E aí quando eu cheguei lá, a comunidade me acolheu, eu fui bem acolhida. E gostei muito do local. Então, assim, o crescimento foi muito grande. Poder, esses 19, 18 anos que eu tô ali, ver o crescimento da comunidade me deixou muito feliz, porque era muita área de mangue, né? De taboa, brejo, essas coisas assim. E hoje, graças a Deus, a gente tem urbanização, temos praça, campo de futebol. E quando eu cheguei lá, não tinha. Já temos drenagem em quase em todas as ruas, rede de esgoto. Então isso me deixa muito feliz, né, de saber que só foi crescendo cada vez mais a comunidade. Que bom, que ótimo. Adriana, mas assim, você dentro da comunidade, você chegou, eh por volta aqui de 18, 19 anos, mas como que foi a sua atuação dentro da comunidade? Você já chegou sendo líder comunitária ou você já começou no envolvimento? O que te fez, assim, entrar numa liderança ou, ajudar a comunidade? Uhum. Por incrível que pareça, quando eu cheguei na comunidade, a gente tinha ganhado uma casa, né, do primo do meu esposo para morar. E essa casa não tinha rede de esgoto. E eu tinha muito problema, porque a rede caía no quintal e eu passava muito estresse. E eu decidi a procurar o líder comunitário na época, que era Marcão, para poder ver, né? Porque foi me falando e eu fui com ele. Aí ele me chamou para ir ter na prefeitura para poder resolver esse problema. E sim, ele resolveu, a gente correu atrás e foi resolvido. E aí eu fiquei ali, logo quando. Primeira coisa, ele me chamou para ser delegação, né? Fazer delegação da FAMES, da chapa dele, eu concordei, aceitei. E aí, passado um tempo, em 2013 a gente teve uma enchente muito feia lá naquela região nossa, né, quem pôde acompanhar viu. Foi quando eu me envolvi muito mesmo, eu participei, fui atingida pela chuva, perdi muita coisa e assim a gente ficou ali na correria, Eu acho que tem, Felipe, é a foto da enchente. em 2013. É, é a terceira foto. Você já estava como líder comunitária? Essa aqui. Não, essa era moradora, eu estava como delegação É, só. moradora, ainda não Isso, era. não, Foi enchente, foi né, uma que enchente, ocorreu em 2013. isso. É a terceira, Felipe, que ela comentou aqui da enchente. Uhum. Sim, aí antes de você ser líder comunitário, você já envolvia nas causas, Já, não somente, assim, com os moradores, mas é claro, para você também, sim. você e sua família, porque você já estava já residindo dentro da comunidade. Já, porque naquela época a gente logo aí quando veio a enchente, como o Salar de Anchieta era um bairro bem esquecido, então, assim, os benefícios que vieram, como água que a gente precisava muito, cesta básica, só ia para os bairros mais, em volta, como José de Anchieta, José de Anchieta 2, que era o bairro, né,
também tinha sido atingido, mas era um bairro mais conhecido e não só lá de Anchieta. Então foi quando eu, eh, na época era Lorenza, se eu não me engano, era vice-prefeita, foi quando eu decidi ir até ela. Falou que ela estava lá na comunidade José de Anchieta 2 e eu fui lá. Chegou lá, todo mundo, um fala e outro, e até chegar nela deu muito trabalho, mas quando eu cheguei nela eu falei para ela: "Olha só, tem uma comunidade que precisa da ajuda de vocês", e a gente começou a debater, e ela falou: "Eu vou na comunidade". Aí a gente foi lá, mostrei pra ela que a água estava dando no meu peito, né, assim, e ela viu que a minha casa estava cheia de água, eu estava na casa do meu irmão, dormindo na área, que ela alugava um prédiozinho. Foi quando ela decidiu ajudar e eu decidi me encarar mesmo, e fui pra cima, ela falava onde tinha água, eu ia buscar, né, então assim, aí foi quando eu me envolvi mesmo na política, foi ali, Sim, em 2013. Mas aí em 2017 e 16 mais ou menos foi onde eu fui mesmo para liderança, virei, vice, né, primeira atuação foi vice, e aí quando eu atuei em 2018, eu tornei voltar a ser vice de novo, e aí hoje eu sou presidente e estou sim. lá, né, Aí, Felipe, tem a foto da chapa 2, né, que é a segunda e as primeiras fotos. As primeiras demonstram que você estava atuando, Sim, iniciando antes sim, de ser líder comunitária. As primeiras fotos, Felipe, e a foto da chapa. Chapa uhum, pequena, mas que estava foi, caminhando, fazendo a diferença, aham, que é essa chapa aqui. isso. Em cima Sim, tem uma foto também de todos os componentes também, mais em cima, entendeu? sim. Depois eu passo aqui para o Felipe. Foi quando a gente comecei a atuar, e aí, Aham, peguei gosto mesmo. Em 2019, 20 mais ou menos, eu tornei virar vice-presidente. E aí agora, em 2014, 13, em 2024, 23, eu fui presidente. sim. Eh, Então, como líder comunitária, hoje você está há 2 Dois anos. anos, isso. E o que te motivou, você acabou de falar, entrar na liderança, foi a questão da organização, depois dessa enchente, que você entrou de cabeça na Uhum. organização dentro da comunidade. Foi. E hoje mais ainda, né? O que mais me motiva na comunidade Solar de Anchieta a ser presente é as crianças, né? Os jovens, porque a gente vê muito que hoje eles sofrem muito, né? Nessas comunidades mais carentes, que é igual o Solar de Anchieta, é uma comunidade mais carente. E aí o que me motivou foi isso, porque eu sou muito apegada à criança, gosto muito de criança. Deus me permitiu ter 2 filhas, né, não pude ter mais, mas sou muito apaixonada por criança. Então, assim, quando eu me peguei mais foi essas questões, onde eu te mando, que muitas das vezes aí eu mesma fazia algumas coisinhas, né, e se distribuía para algumas crianças na comunidade. Sim, Mas sou muito grata que a gente alguns moradores ajudavam, algumas pessoas também, e isso a gente foi crescendo em Solar de Anchieta hoje. E quem conhece Solar de Anchieta antes e quem conhece Solar de Anchieta agora sabe o quanto a comunidade mudou, né? Não só através de mim, a gente teve várias pessoas que passaram por lá, vários líderes comunitários, mesmo eu estando a vice, né? A gente tem várias lideranças que esteve por lá, né? À frente também, e teve o trabalho deles, tem um dedinho deles lá, mas sou gratificante, sou muito feliz e realizado de saber que eu pude estar lá, mesmo fazendo um pouquinho, mas eu estive lá. muito bom. Adriana, qual foi o maior desafio enfrentado durante essa sua gestão? A O maior, presidente agora, ou antes, assim, um desafio que você enfrentou junto com a comunidade? eu acho que o maior desafio da gente que a gente enfrentou na comunidade foi conseguir a nossa praça e o campo de futebol, né. E algumas ruas pavimentadas também, acho que foi um desafio muito grande a gente ter corrido atrás, lutado, era várias ida e vinda, graças a Deus que na gestão do doutor Sérgio Vidigal a gente conseguiu essas tanto as ruas pavimentadas, levar água, energia para alguns moradores, como lazer também para as crianças, que é o campo de futebol, uma boa praça. Então, assim, essa é a maior conquista, mas também foi o maior desafio. O Felipe vai mostrar, tem uma equipe, você está no campo, né, com o Uhum. pessoal, o Felipe vai mostrar agora essa foto, que é o campo, né, uma Sim, parte do campo. sim, Então esse foi o seu maior desafio dentro da comunidade foi.
para conseguir foi o campo. Foi. Sim. E qual foi a maior, assim, a maior conquista nesses 2 anos? Seria o campo também? Sim, nós temos a maior conquista hoje na comunidade, é a nossa praça, as ruas pavimentadas, em Solar de Anchieta, mas hoje também, minha maior conquista que eu tive na comunidade é ver uma escolinha com as crianças lá embaixo hoje. Então, assim, essa é a maior conquista. Sim, que Tá. já está em Já. andamento. Já a gente tem um professor maravilhoso lá, o Diego, né? Quero já agradecê-lo aqui, que é uma pessoa muito boa, que chegou na comunidade. Antes também é aquela questão, né? Esteve a Rose, que passou por lá, outros e outros, mas ele chegou para poder, vamos supor, aproximar mais as crianças do futebol. Isso, para mim, a maior conquista é essa, não tem outra, não tem Muito jeito, bom, né? sim. E como que você define a sua relação com os moradores? A minha relação com os moradores é de gratidão. Por eles permitir de eu estar lá, por trazer as demandas, confiar e acreditar, em Adriana. Então, assim, essa é a minha relação com eles é de gratidão, de amor, de carinho. Ontem mesmo a gente tivemos uma situação na comunidade, porque a comunidade a gente briga, discute, mas querendo ou não, tem união. Quando a gente se une para fazer alguma coisa, todo mundo vai lá e faz, ajuda. Então isso é muito bonito, né, isso é muito bom. Sim. Para você que está acompanhando aqui hoje o podcast no Conexão com Marta Sibien, eu, Sigley Lira, estou entrevistando a Adriana Moreira, a líder comunitária de Solar de Anchieta. Nós estamos com um quadro que se chama Voz da Comunidade. Hoje ela está aqui para contar um pouco da sua experiência como líder comunitária, qual é a atuação dela dentro da comunidade, e ela acabou de falar qual é o envolvimento também dos moradores dentro da comunidade. E você que é de Solar de Anchieta, no município de Serra, deixe uma pergunta para ela, um alô. Ela está aí ligadinha também, vai responder as suas perguntas. Se ela não conseguir responder aqui, ela vai lá no canal do YouTube também responder as suas perguntas. Fica ligado aqui, tá, gente? É, Então, Adriana, o que mudou no bairro desde o início da sua gestão? O que mudou no bairro depois do início da minha gestão? Eh, eu já falei aqui, né, um pouco, as ruas pavimentadas, hoje a gente temos ruas, temos iluminação, já tem mais de hoje no canal lá, depois da minha gestão, só na minha gestão, mais de 300 caminhamento de rede de esgoto. Então, assim, eu acho que, agora mesmo a gente estão colocando 2 academias, já temos uma estamos instalando outra amanhã, vamos, iniciar um novo parquinho também na nossa praça, porque o antigo, eh, acabou. Fizemos drenagem na rua Cuiabá. Então, assim, são muitas coisinhas que tá guardado lá que a gente Muito tem. bom. Que bom que a comunidade está desenvolvendo. Tem um morador que precisa de uma ajuda, outro morador ali, a gente está sempre à disposição para estar ajudando e o mais gratificante é o agradecimento da comunidade. E o melhor ainda, a gente nunca se expor, àquele morador ou falar que o morador fez, que o morador deixou de fazer, então, assim, eu nunca uso isso, eu acho que o meu dever como líder é fazer, Sim, é né. essencial. Eh, Como que você busca soluções para os problemas dentro da comunidade? Como que você busca soluções? Boa, boa pergunta essa. Dialogando, eu acho que eu quando eu vou ao prefeito ou algum secretário, eu dialogo. Vou lá, converso, às vezes não é aquele horário, aquele tempo meu que eu fico na vontade de ser, mas eu entendo. Nunca discuto, nunca parto para briga, para confusão. Espero, deixo, aguardo. E mesmo levando, às vezes, muitas das vezes, uma pancada do morador, mas eu aprendi muito na vida que tudo no tempo de Deus. Então, se não é naquela hora, eu entendo que um funcionário vai machucar, eu coloco muito isso na minha cabeça, então eu respiro e penso, falo: "Não, vai ser no tempo certo vai vir, no tempo certo vai vir um tampa-buraco, no tempo certo vai vir uma limpeza", e assim vou levando, mas o que eu mais faço é dialogar. Eu sei dialogar, eu sei conversar, então assim, não sou de brigar, não sou de confusão, porque até mesmo eu não vivi num ambiente de guerra, um ambiente que eu fui criada foi um ambiente de amor, de paz. Então assim, é isso que eu
procuro passar também para minha comunidade, que não é brigando, não é discutindo que a gente vai conseguir alguma coisa lá de cima, é com bom diálogo. Sim, dialogar é essencial, né, dentro da Sim, comunidade para um líder comunitário ou para alguém que está à frente dentro da uhum, comunidade. isso aí, Para que a comunidade cresça, o diálogo é essencial. sim. Que bom. Eh, e assim, qual projeto você mais se orgulha de ter realizado? Você deu uma pincelada em relação à parte do projeto da escolinha de futebol. Seria esse? Sim. O projeto que mais me orgulha mesmo achar assim, muita gente acha: "Ah, a gente queria uma obra", não, o meu projeto não é a praça, o meu projeto não é o campo, mesmo eu estive lá, participei, né, mas assim, não é eu não me orgulho disso, o que eu mais me orgulho é saber que tem uma criança que pode sair dali e virar um bom goleiro, um bom jogador de bola, então assim, isso me deixa mais orgulhosa, e toda vez que eu vou em campo ver as crianças jogar, eu me emociono, fico feliz de ver aquela criança ali brincando. Então assim, não é pelo campo, não é pela praça, não é pela as ruas pavimentadas que me deixa cheio de orgulho não. É por ver o sorriso de uma criança. Todas as vezes que eu realizo uma festa Dia das Crianças na minha comunidade, eu fico feliz, porque eu sei o que é passar, necessidade, é o que não poder ter para comer. Muitas das vezes, quando eu era pequena, eu tinha lembrança que eu vim comer um chocolate, eu acho que eu tinha uns 12 a 13 anos, que eu peguei um chocolate para comer, porque o meu pai e minha mãe não tinham condições de me dar, e então eu não tinha de quem ganhar. Então eu tive que esperar esse bom tempo, mesmo assim, para começar a trabalhar, para poder ir lá e comprar uma bala que naquela época era 1 centavo, né, ou chegou a até ser mais cara, 5 centavos, mas eu, Adriana, só pude comprar quando eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade, que eu podia comprar e comer. Então, se eu posso dar para uma criança, se eu posso tirar do meu hoje e fazer a alegria de qualquer criança na minha comunidade ou em qualquer lugar, pode ter certeza que eu vou estar ali para fazer. Sendo presidente ou não sendo, eles podem contar comigo. É porque o trabalho social é muito importante Uhum. dentro de qualquer comunidade, qualquer bairro, Sim. porque ajuda não só os menos favorecidos, mas também qualquer outra classe. Imagina um trabalho social para os idosos, que ficam sozinhos em casa, as crianças. Então, assim, lá dentro de Solar de Anchieta, é um investimento que você está fazendo para as crianças. Eu vejo, assim, a parte que você está falando, quando se faz um trabalho social e você fica feliz, eu creio que você pensa no futuro dessa criança. Muito. Quando ele pratica um esporte, o sonho é que ele seja um goleiro, um atacante de qualquer outro time, que Sim. ele venha investir na carreira dele. Porque Uhum. talvez muitas daquelas crianças poderiam estar em um outro ambiente, né, fora desse contexto dessa ajuda social. Então, acho que para não perder, então você investe dentro da comunidade para que venha ter um futuro promissor. Uhum. E isso é muito bom, né? É. Isso é muito bom e para o crescimento também dentro da comunidade, É, isso é porque muito um vai chamando o outro. e vai crescendo e quando você passa na rua que elas te gritam: "Adriana, Adriana", às vezes está na sua porta todo dia, te estressa, mas depois, você termina quando você deita na cama, você fala assim: "Obrigado, Senhor, porque eu consegui", Uhum. né. Posso deitar na minha cama, no meu travesseiro e dormir em paz e graças a Deus eu tenho feito isso todos os dias, né, da minha vida. Que bom, ótimo. O que você acha que precisa melhorar dentro do bairro de Solar de Anchieta? O que eu acho que precisa melhorar dentro do bairro de Solar de Anchieta, é é o morador entender, acho que não só em Solar de Anchieta, como em toda a região da serra, todo o município da serra, do Brasil inteiro, que o lixo é dele, não é meu. O meu lixo pertence a você, não me pertence. Então, quando você joga o lixo na caixa ou no chão, você acha que tirou o lixo da sua casa e jogou ali e tá tudo bem. Mas você tá, eh, tirando a paz de algum morador que está próximo. Isso acontece muito na serra. Não estou dizendo isso porque, Adriana, você é a favor. Não sou a favor a nada, sou a favor de cada qual ter seu lixo e esperar. Porque o caminhão passa. Se o caminhão passa, então aguarda o lixo colocado ali para poder carregar. Então hoje a gente gasta milhões na serra com isso, com entulho, com lixo, e não deveria ser gasto. Esse dinheiro deveria ser investido em projeto para crianças, né, idoso, igual você falou.
muito mesmo. Então isso eu acho que tem que mudar muito na minha comunidade, como eu acho que em todas as comunidades do bairro, é o morador entender que o lixo é meu lixo, não é do vizinho. Porque se você joga lá e o vizinho vai reclamar, você ainda acha ruim ainda. E não é. Então acho que a gente tem que melhorar muito isso e entender. Você falou algo muito importante, dentro da comunidade, não só em Solar de Anchieta, mas em Todas. todas, Uhum. em todos os bairros, porque é questão de saúde também. Sim, Porque dentro da comunidade chove, quem está mais vulnerável? Criança e idosos. isso. Aí chove, aí vem os alagamentos, os bueiros entupidos. Então, às vezes, a prefeitura dá uma chuva, a prefeitura não consegue, chegar a todos os lugares ao mesmo tempo. Aí fica atrasando aquela organização, dentro das comunidades, porque um bairro foi alagado que outro foi alagado, os bueiros não conseguem, filtrar, né, a água, por quê? Lixo. Uhum. Então, assim, eu acho que eu vou até ser julgada pelo que eu vou falar aqui. Mas muitas das vezes o alagamento nas nossas comunidades somos culpa nossa. Não é do poder público. Não é do poder público, porque você que joga o lixo na rua, esse lixo vai voltar. Algum Sim, momento ele vai voltar. Ele volta como? Com os alagamentos. Então, Solar de Anchieta é uma comunidade baixa, né? Todo mundo sabe. Tem grande chance de alagamento. E o que acontece? Se nós jogamos lixo na rua, é um local. Muitas das vezes a gente não é só a comunidade de Solar de Anchieta, vem de toda a nossa região ali de cima, o lixo é lá para baixo. É galho de árvore, é entulho, tudo lá embaixo. Então, assim, quem vai sofrer as consequências depois somos nós, moradores. Não é o poder público, somos nós que vai sofrer, porque o lixo vai voltar, vai entupir uma rede de esgoto, vai entupir uma rede de drenagem, aí depois fala, não tem limpeza, cadê o poder público? Nós estamos acostumados, Sigley, de culpar o próximo pelos nossos erros. Nós temos que começar a assumir, eu errei, tá errado, né? Refletir e pensar, eu tô errado. Não é ficar botando culpa ou apontando o erro do outro, não. Então, assim, isso eu posso até. Muitas das pessoas vão achar certo, como muitas pessoas não vão achar. Mas de uma coisa eu tenho certeza: tá errado. A, no- a- a nossa culpa disso tudo somos nós. A culpa disso tudo somos nós mesmos, que jogamos o lixo na rua, que jogamos lixo no bueiro. Então, assim, muitas das vezes eu atendo em Saudade Anchieta, na rede de esgoto, e depois os meninos, que a gente pega muita amizade com esses meninos, né? E eles viram pra gente e falam assim, Adriano, deixa eu te falar uma coisa. Eu fui lá desentupir aquela rede lá que você me pediu. Adriano, o que tinha de litro de cerveja dentro, dessa cervejinha, o que tinha de vidro de creme, então a culpa é de quem? É nossa, sim. né? Nós moradores, somos todos culpados por aquilo ali. Então, quando é um desentupimento, beleza. E se fosse uma chuva, né? Então temos que refletir muito essa questão, pensar muito nessa situação. Porque é questão também de educação, segurança, porque quando a gente organiza, essa parte, né, do lixo, é questão também de educação e segurança. Uhum, O que que é a segurança? Envolve o quê? A saúde, sim. né? Envolve a saúde. Então, nós temos crianças, idosos. Então, se acumular em outros locais que não é para jogar, aí acaba tendo o quê? Insetos, né? Bichos. Então, assim, aí acaba acarretando em uma outra função. Qual? A Uhum. Na saúde. saúde, verdade. Aí vem o mosquito da dengue, vem outros tipos de doença. Então, assim, requer muita educação, né? Eu acho que é educação mesmo, que você falou tudo. Sim, como os moradores podem participar, mais assim, nas decisões do bairro de Solar de Anchieta? Como que você organiza essa parte? Muitas das vezes, hoje a gente não faz muita reunião, né? Porque não tem mais esse negócio de reunião presencial, é muito difícil. A gente faz enquete nos grupos, a gente joga no grupo da comunidade, a gente tem um grupo que é só da comunidade Solar de Anchieta, é só morador que faz parte desse grupo. Então, assim, Adriana, mas às vezes tem fulano lá que não mora em Solar de Anchieta, mas às vezes é um morador. Então, assim, esse morador, se ele morou lá como de aluguel e ele foi embora, o direito é dele se retirar do grupo, porque eu não posso, não tenho tempo para poder ficar olhando esse grupo, né? A gente coloca lá o tempo todo que o grupo é da comunidade Solar de Anchieta. Então ali tem um grupo, o morador pode participar, pode mandar suas demandas. Eu atendo o morador todo o tempo. Se me liga
1 hora da manhã, meia-noite, qualquer horário que um morador da comunidade me ligar, eu atendo, né? Não deveria, mas eu atendo. Você sabe disso, né? Sim, Então, assim, eu faço questão. E se me mandar uma mensagem e eu não responder, eu não consigo dormir. Ou se o morador me ligar, eu não consigo dormir. Então, eu prefiro passar a noite resolvendo para depois eu descansar. Então, assim, graças a Deus eu tenho o meu esposo, que é um homem muito compreensível. Ele não, muitas das vezes, ele briga. Adriana, para. Ontem mesmo foi um dia. Adriana, dá um tempo, ó, Adriana. E eu, sim, mas ele entende muito, as minhas filhas também. Mas isso suga muita gente. E o que mais deixa triste é a gente fazer e não ter valor. Só que, Adriana, você quer valor de algum morador? Não. Eu não espero ser valorizada por nenhum morador da minha comunidade, eu espero ser valorizada por Deus. Pode ter certeza que se o morador quiser me apontar, eu estou aqui para poder ser apontado. Se quiser me jogar pedra, pode jogar. Eu estou aqui para ser jogada pedra. Porque eu não quero o morador me abraçando, me beijando com falsidade. Eu prefiro que Deus me retribui do que do morador. Não preciso de retribuição do morador. Preciso que ele me ajude a construir a comunidade, que é para ele mesmo, né? É ele manter o que a gente faz, porque é dele mesmo, não é meu. Não só minha, como eu falo para todo mundo, ó, é seu. O equipamento é seu. Quando a gente coloca o equipamento de comunidade, é seu. Preserva, cuida, que é seu. Não é meu, não é do poder público, é nosso. Então, se o morador deixa quebrar, se o morador deixa estragar, isso é problema, não é meu, é deles. E se o morador acha que eu não faço, que eu não estou fazendo, vai ter isso sempre. 1, 2, 3, 4, pra mim não me importa. Eu já perdi muita noite de sono, já chorei muito por causa disso. Mas hoje não. Hoje eu tô em paz com Deus, comigo mesmo, e acredito que eu tô fazendo certo. E se lá na frente não tiver pra Deus, não é pra comunidade não, é pra Deus, porque eu dependo muito. Eu não sou nada sem um morador. Eu fui eleita pela comunidade, pelo morador. Mas primeiramente, antes de eu chegar lá, quem me deu permissão foi Deus, porque se não fosse por ele, se ele não permitisse, eu não estaria hoje à frente da presidência de Solar de Anchieta. Então, assim, eu falo todos os dias pra ele. Todas as vezes que eu tenho uma decepção na comunidade como presidente de Solar de Anchieta, eu peço a Deus direção, para ele poder me orientar. Se eu estiver no caminho certo, que ele permita que eu continue. Se eu não estiver no caminho, que ele permita que eu me afaste. sim. Então, assim, os moradores, eles têm também essa conexão dentro de grupos, né, Tem. dentro do WhatsApp, e qualquer demanda eles têm seu Sim, contato. Hoje são quantos moradores dentro de Solar de Anchieta? o Sigley é 3.000 e um pouquinho Sim, moradores, né? Porque cresce muito, a comunidade cresce muito. É um morador que chega, é um morador que, que vai, é um morador que vem. Então, assim, Solar de Anchieta é um bairro bem pequenininho. Ele não é um bairro grande, mas é um bairro bem pequeno que tem bastante morador. ah, que bom. Que está desenvolvendo, né, a Tá, tá comunidade. desenvolvendo bastante. Sim. Para você que está acompanhando hoje o podcast Conexão com Marta Cibien, eu, Sigley Lira, estou entrevistando a líder comunitária Adriana Moreira. Adriana Moreira, ela é líder comunitária lá do bairro Solar de Anchieta, no município de Serra. Ela está contando um pouco da sua gestão, da vivência dentro da comunidade, como que é a atuação dela com os moradores, o que hoje a comunidade já conquistou na gestão dela e o que pode também melhorar dentro da comunidade. Vamos dar continuidade aqui. Adriana, qual é a sua expectativa para os próximos anos? A minha expectativa para os próximos anos, para a Solar de Anchieta, é um ginásio esportivo, né? Que a gente tem, já ganhamos uma licitação lá pelo orçamento participativo, então, assim, logo nos próximos dias por aí, a gente vai, creio que o prefeito vai estar dando ordem de serviço desse ginásio lá, porque a gente está dialogando muito isso. Então, assim, é trazer bastante, volto a repetir, trazer bastante eh, projeto para comunidade infantil, para idoso. Então, assim, eu tenho um grande sonho de ver um ginásio dentro da comunidade, que isso foi na minha gestão, conversando com a minha equipe, a gente decidiu, e eu falei, gente, eu tenho vontade, a gente já tem uma quadra de areia lá, mas eu tenho vontade, a gente não tem um centro de vivência, a gente não tem nada fechado. Então, assim, muitas das vezes eu até já ofereci para alguém que vem me procurar, vá na área da minha casa, mas não dá porque é pequena.
Eu tenho esse grande sonho desse ginásio ser construído, ou na minha gestão, ou na próxima que assumir, quem assumir, que dá continuidade a correr atrás, de eu ver os projetos para as crianças, voltados para criança, idoso, de eu ver um balé, de eu ver uma capoeira, alguma coisa para envolver mais as crianças. eh, Nessa situação, porque é muito pouco, só um campo de futebol para elas brincar. Então, assim, elas acabam ficando agitadas, né? E acaba quebrando alguma coisa, outro equipamento, como a academia, porque elas, a maioria das vezes, é o que elas têm só isso. Então, quero ver mais, mais. Eu tenho esse sonho na minha comunidade de ver, antes de eu morrer, isso acontecer. Sim, muito bom. Então essa é a sua expectativa. Sim. E você pretende para reeleição no próximo pleito? Deixa Deus agir. Não tenho vontade, assim, né, de agora, no momento, não passa na minha cabeça de ter uma reeleição não, gente, falar sério pra você. Mas se for da vontade de Deus, sim, Sim. Você acaba, assim, o líder comunitário, a família, ela acaba se envolvendo também. Tem muito. um exemplo, tem você, mas um exemplo, você como falou que tem 2 filhas, Uhum. às vezes elas acabam até pegando suas demandas, um exemplo, passou na rua: "Ah, fala para sua mãe que falta isso, isso É, e isso". Então, assim, a família acaba até se envolvendo. Sua família é linda, Felipe vai mostrar foto aí da sua família. Eh, Como que é essa questão, né, um líder comunitário faz a gestão da comunidade e também faz a gestão da família. eu acho que pra gente mulher não é é frágil, é mais difícil ainda, né, porque a gente tem que dar conta de casa, comida, marido, filho, né, graças a Deus eu tenho uma boa parceria na minha casa a respeito disso. E lá em casa a minha filha mais velha: "Kelly, vai lá, vê lá, tem alguém na praça, eu não posso estar aí, vai". Então, assim, eu fiz uma cirurgia agora há poucos dias, então quem vem na comunidade, quem acompanhou foi meu esposo, que está em casa, aí eu: "Ó, acompanha lá, que o menino da secretaria vai estar aqui", aí ele ia lá. E eu Legal. falando, às vezes vinha: "Você falou isso, você falou aquilo", "Falei, Adriana", mil uma coisa na cabeça, Aham. resolvendo muita coisa por telefone. Mas eles me ajudam muito, é chave do campo, sobra para elas, as minhas filhas, para poder ir. Muitas das vezes também já sobrou para eles ir fechar o campo, porque tava 1, 2 horas da manhã, eles ligavam falando que o campo estava aberto aí, minhas filhas ia, né, mais era a Kelly, o meu esposo ia sair, levantava da cama, chamava, ia lá para fechar. Então assim, eu me dou muito bem, graças a Deus, eu tenho uma boa relação, tanto com meu esposo, como a minha filha mais velha, com minhas filhas mais nova. E a minha criação sem conviver com minha mãe e meu pai, foi mais com pessoas, assim, né, próximas, mas não tive aquele ambiente familiar 24 horas. Mas hoje eu aprendi que muito bom de ter um ambiente familiar. Eu faço questão disso. A minha família hoje, as minhas filhas, o meu esposo, é meu bem maior. Eu não troco nada, nada, nada nessa terra por eles. Né. Muito Se bom. algum dia meu esposo chegar para mim e falar: "Adriana, sai, para", pode ter certeza que eu vou dar ouvido a ele, porque, com ele, é meu porto seguro, tanto ele como minhas filhas, são eles é ele que aguenta as noites quando a gente vai que choro, ou a decepção de alguma pessoa, algum morador que fez, é ele que escuta, ele tá ali para me acalentar, ele tá ali para poder me dar conselho. "Levanta, meu, calma, não é assim não, você é uma boa presidente". É deles que eu escuto, a maioria das vezes: "Parabéns mãe, você é uma boa presidente". "Ó mãe, eu tô muito orgulhosa". Então isso não tem preço, e por eles eu faço qualquer coisa na minha vida, pela minha família, porque é o meu bem maior, É a base, né, de de tudo, né? tudo. É a nossa família. Uhum. Muito Então, assim, bom. enfrento qualquer coisa, porque eu sou muito grata a Deus pela família que Deus me deu e me permitiu de viver, estar vivendo essa vida em família, porque faltou muito lá atrás, mas hoje também, graças a Deus, eu tenho uma boa relação com meu pai, com a minha mãe, tudo na minha vida também, mas eu gosto de estar sempre presente, faço questão de estar presente em tudo deles. Da mais velha, que é assim, que é hoje a mais velha já tem um relacionamento, vive com, mas eu tá ali, pertinho de mim, não deixei sair pra fora, fiz questão de dividir a casa, dar o lugarzinho dela, porque
não queria longe, eu queria sabe aquela galinha que é os pintos debaixo Sim. das asas? É eu, se eu pudesse, eu colocava, eu deixava tudo quietinho ali, pra ninguém tocar. Aham. Se tem esse amor pela família, tem amor também pela família dos outros. Por Muito. isso que a sua gestão está andando, está caminhando, esse Uhum. cuidado com as crianças, né, o cuidado com os idosos, com as famílias dentro de Solar de Anchieta. Porque quando cuida da casa, da família, cuida também de outras pessoas. Isso é muito bom. É, eu acho que tem que começar, eu falo assim, se eu sou exemplo dentro da minha casa, eu vou ser exemplo lá fora. Então eu sempre pergunto para meu esposo: "E aí, como é que eu tô?". "Tá bom, tá bem, parabéns, você tá certo". Então assim, eu acho que eu não tenho se eu tiver ainda, eu peço para meu esposo, minha filha falar, né. Mas graças a Deus não tenho eles não têm reclamações: "Mãe, tá errado. Ah, mãe, você fez isso". Graças a Deus a gente tem sempre um bom diálogo, somos umas pessoas, de estar na igreja, de fé, né. Outro dia eu tive um morador que falou: "Adriano, eu acho tão bonita a sua fé". Eu falei: "Ih, você não minha filha, não é não, eu sou pouco ainda, eu queria ser mais, me dedicar mais a Deus". Então, assim, é muito bom. E ouviu, muitas das vezes a gente não posta, mas que o morador fala, que o morador agradece no privado da gente, deixa a gente mesmo a gente não ganhando, ou tendo uma reeleição não ganhando, ou mesmo se eu não vim, mas eu tô realizada, graças a Deus. Isso aí. Que bom, Solar de Anchieta. E o que você qual é a mensagem que você deixa para a comunidade? Ai. Pode contar sempre comigo, eu vou estar à disposição, estando a presidente ou não estando, não passando por cima de quem estiver na gestão a presidente, mas eu vou estar ali, né, para ajudar. Vou estar fazendo sempre o meu papel de moradora Adriana, que eu não investo como presidente de Solar de Anchieta, eu sou Adriana, uma moradora de Solar de Anchieta, né? Então, assim, eu vou estar sempre ali, pode contar sempre comigo. A mensagem que quero dizer é de gratidão também. Sou muito grata por cada morador da minha comunidade que fez presente na votação, que foi lá, votou. E mesmo aqueles que não votaram, que não pôde ir lá, ou que foi, não votou em mim, mas eu sou grato porque pelo menos foi lá votar num outro também que foi bem votado e fez questão de participar, que isso é muito importante. Mas quero deixar também um agradecimento muito especial, Sigley, para meus componentes de chapa atuante na minha comunidade. A minha vice, ela é uma pessoa que não é atuante comigo 24 horas ali, mas é uma pessoa que todas as vezes que eu falo, ó, eu quero tomar essa decisão, a gente toma junto, pode contar com ela que ela vai estar ali, né? A Gemima, a Catiane, são mulheres que trabalham, mas se eu precisar, ela está sempre em alguns eventos que você foi, você percebeu que elas estavam lá. E são mulheres guerreiras de trabalho, que não me largam a minha mão. Então, assim, eu sou muito grata por elas não estar 24 horas comigo, mas quando eu preciso, elas estão todas ali. Todas as pessoas da chapa, a minha irmã também que faz parte da chapa. Então, assim, o Elias, que ajuda no futebol, sempre tem um que tem o seu jeitinho ali, e não precisa estar ali no meu vídeo, não precisa estar junto comigo na foto, mas pode ter certeza que eu sou grato a eles e vou levar eh, no meu coração. Sou muito grata a cada um que passa na minha vida, né? E eu sou muito grato a essas pessoas e sou grata àquelas que passaram também e deixaram marca, mas eu sou grata porque é através das marcas, é através da decepção que a gente levanta mais forte, né? Que a gente constrói alguma coisa boa. Então pode ter certeza que eu também sou agradecido pelos que passaram e fizeram isso. Sim. Se pudesse resumir seus 2 anos de liderança em uma frase, qual seria? A frase que nunca sai da minha cabeça, gratidão. É a frase que eu quero dizer. Eu carrego na minha mente, no meu coração, sempre gratidão. Sim. Depois como líder comunitária, você, Edsolar de Cheto, você acha que houve um crescimento em relação à sua pessoa? Houve um desenvolvimento como mulher, como gestora dentro de uma comunidade? Assim, mulher, não, eu não tive mãe ligando. Eu não tive uma eu sou a mesma pessoa, a mesma mulher que eu era antes, né, mas eu tive algumas realizações
depois, mas como gestora, sim. Hoje eu me sinto uma pessoa preparada, de resposta, de poder enfrentar e não baixar a cabeça. Então isso, eu acho que é o melhor, né, de tudo, é não baixar a cabeça nunca. Você tem que aprender desde o começo. E antes não, eu baixava muito a cabeça, chorava, ia pro canto. E hoje eu acho que se eu tô ali, é porque tenho merecimento. Se eu tô ali é porque aquele local é meu, aquele espaço é meu. Eu aprendi muito isso, muito mesmo, pode ter certeza disso. Sim, mas o seu envolvimento junto com a comunidade, eu creio que não só Solar de Anchieta, mas dá para perceber que você meio que abraça outras comunidades também. Você citou sobre José de Anchieta 2, que é um bairro ligado. Eh, Você ou alguém, já conversou com você em relação a vir como candidata a vereadora? Nossa, é o que eu mais escuto Você nas tem ruas. esse desejo? Não, gente, eu vou olhar para vocês, vou falar, não tenho interesse nenhum de vir como vereadora. Eu acho que hoje eu sou muito grata, não sei se eu posso falar aqui, ao PDT. Eu tenho muito carinho pelo partido e por algumas pessoas que estão lá dentro. Prefiro não vamos falar nome para não, né? Mas assim, sou muito agradecida pelo carinho, pelo jeito de me tratar. Não é, Adriana, não, é pelo jeito de me tratar bem, de me fazer sentir uma pessoa, né? Porque tem gente que te trata como se você fosse um lixo. Então, eu sou grata às pessoas lá dentro por me tratar como pessoas. Então, nesse meio tempo que eu tive, eu envolvi com muitos partidos, tive com muitas pessoas, mas sempre me tratou com humilhação. E o PDT não, elas me tratou como pessoas mesmo. Né? Mesmo eu sendo lá de baixo uma pessoa bem humilde, mas eu sou muito grata porque eles me mostraram: você pode, você consegue, pode vir. E não me soltaram a mão até hoje. Lá na frente pode acontecer, né? Esse desligamento, a gente cada qual é para um canto e outro, mas pode ter certeza que eu vou ser grata a cada um de vocês que eu pode ser que vai assistir, vocês sabem o que eu estou falando aqui. Sou grata por de eu chegar várias vezes na sala chorando e eles calmar, calma, você é uma pessoa importante, tal, tal. Então sou muito grata a isso, mas eu não pretendo vir, gente, como vereadora. Não tem esse sonho, não tem. Se um dia eu passar pela minha cabeça ser vereadora, pode ter certeza que eu vou voltar para minha cidade, porque lá precisa fazer muito, muito, muito mais do que aqui. E eu vou ser vereadora lá, porque minha família é toda de lá, e eu vou fazer uma coisa bem melhor. Mas aqui não. Aqui eu prefiro ser só uma apoiadora, seguir esse caminho bonito, mas sendo apoiadora, não como vereadora. Não porque eu não acho uma coisa bonita, boa, não. Ao contrário, o vereador que eu apoiei, eu acho muito lindo eh, o jeito dele, a humildade dele, e ele continua sendo essa pessoa humilde, mesmo não estando hoje sendo vereador, mas acho muito bonito, já estou ali, tanto que eu não acompanho nenhum vereador ainda, porque eu acho que pessoas, para ser um vereador, tem que ter humildade. Primeiramente, só não ir lá é no coração. A humildade começar pelo coração. Adriana, mas você não tem humildade pelo coração? Tenho. Esse é o problema de Adriana. Porque eu tenho tanto que eu ia tirar até minhas roupas e dar na rua. Então eu não tenho essa capacidade de ser vereadora. Não tenho, porque eu acho que eu ia fazer muito e não ia fazer nada ao mesmo tempo. Então não tenho. Pode vir, gente, que a apoiadora tá aqui. Agora, ser vereadora, não. Sim, sim. Nem um pouco. Queremos agradecer, Adriana, a sua presença no podcast, aqui no Conexão. Muito linda a sua história, a sua garra dentro da comunidade de Solar de Chieta. Obrigado. Porque para a pessoa que quer estar à frente dentro de uma comunidade, tem que tirar forças da onde não tem, quanto homem, quanto mulher, Sim, porque são milhares de pessoas, né? Ali todos os dias pedindo algo, não só na questão da organização do bairro, mas também em questões particular, de sim. levar uma pessoa ao médico, da pessoa pedir ajuda, tá ganhando um neném, uma criança tá passando mal, precisa de escola. Então não é só na questão de uma pavimentação de uma rua, um asfaltamento. Existe vidas ali. Então o líder comunitário ele está disposto, disponível para tudo, Uhum. praticamente 24 horas.
Pois é, e falar assim, Adriana, na sua gestão de 3 anos, eh, se não vir obra, não tem problema. Obra grande para minha comunidade, eu vou sair de cabeça erguida, sabe por quê? Foi o que você falou. O que que adianta eu construir bastante obra na minha comunidade, mas não ter atendido um morador que estava precisando de um médico, um morador que estava precisando de uma consulta e não conseguia sair de casa para ir lá, de conversa. Tem um morador que me liga para resolver até problemas de um gatinho que brigou com a moradora. Então, isso assim, não ia me deixar bem saber que eu fiz na minha comunidade, mas eu deixei de atender aquele morador que estava necessitando de um alimento na casa dele, um leite para o filho. Isso eu não ia dormir em paz, como eu falei. Então, assim, o que me deixa dormir em paz, deitar minha cabeça no travesseiro, é saber que o morador, Adriano, você tem como me ajudar? Tem. Adriano, você pode Posso. E assim, como eu disse, não ser vereador, como eu falei, é porque eu não me dou esforço para poder ajudar, né? Eu vou fazendo aquilo que eu posso fazer, não é porque eu tô aqui, não. Quem sabe dessa luta, quem já foi, sabe que é assim. Agora, quem nunca precisou ou fica condenando, levantando o dedo, é porque não precisou e não sabe, mas isso não me importa mais. E, igual você falou, é uma luta muito diária. Nós, liderança comunitária, porque a gente leva muita paulada. A gente leva paulada do morador, a gente leva paulada de um vereador que a gente não está apoiando, porque muitas das vezes os vereadores querem que a gente seja submissa a eles, né? Exige que a gente seja submissa quando você não tem a oportunidade nem de falar não. Você não pode falar não hoje para um vereador. Então, assim, isso te deixa muito triste. E se você já é apontado por tudo isso, aí você começa sendo apontado pelo próprio morador. Então, todas liderança comunitária, mulheres, homens, levam muita paulada. E muitas das vezes mexe com a família da gente, a família da gente sofre a consequência também dessas questões. De um morador, de uma pessoa, envolve muito o seu pessoal. Então, Adriana, você não pode envolver o seu pessoal com liderança. Não tem como. É tudo envolvido. Se eu peço um filho meu para poder ir lá atender uma demanda, eu estou envolvendo, não adianta. Aí, se um filho meu se envolve em alguma coisa, eu não discordo. Tudo hoje não existe pessoal, não existe política. Quando você se envolve na política, é tudo junto. Não adianta. Infelizmente, né? Não deveria ser, mas é. Mas essa é a realidade de tudo hoje, do mundo todo. É esse. Sim. Se para mim poder te atingir, eu preciso de alguma coisa. Por mais que eu vou te machucar, por mais que isso vai doer, por mais que eu vou pagar lá na frente, alguma coisa. Então não existe pessoal, não existe política. É tudo uma coisa só. Então nós temos que ser exemplo dentro da casa da gente para poder ser exemplo na rua. Muito bom. Ser líder comunitário é atuar não Uhum. só na gestão dentro de uma comunidade, mas também em relação à família. Sim, Queremos agradecer a tua presença hoje no podcast. eu que agradeço. Eu estava muito nervosa quando eu cheguei aqui, mas agora tô mais tranquila. Eu quero te agradecer. Sou muito grata a você também pelo seu carinho, pelo seu respeito comigo. Muito obrigado por Muito, tudo. muito bom. Para você que nos acompanhou, hoje nós estamos com o quadro Voz da Comunidade, com a líder comunitária Adriana Moreira. Moreira, porque ela tem Arruda, e eu fico com Arruda. A Adriana Moreira, lá do bairro de Solar de Anchieta. Hoje ela contou um pouquinho da história dela, um pouco da sua gestão, como que é a comunidade, o que que a comunidade já conquistou e ainda precisa conquistar. E você que é morador de Solar de Anchieta, deixe sua pergunta, manda um abraço para ela, pode deixar sua mensagem que logo mais ela irá te responder. Então ficamos por aqui. Eu, Sigley Lira, me despeço de vocês. Até a próxima terça-feira.